Prestes a completar 50 anos desde a sua fundação, a Itaipu Binacional tem uma nova gestão. Uma gestão comprometida com o cuidado com as pessoas e que acaba de ampliar o território de atuação da empresa para todo o estado do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. Para atuar neste amplo território, foi criado o programa Itaipu Mais que Energia. A iniciativa engloba diversas ações sociais e ambientais, que antes estavam restritas à região em torno do reservatório. E que agora vão chegar a 434 municípios, que somam 11 milhões de pessoas e 200 mil quilômetros quadrados de área. São ações alinhadas com a missão da empresa de promover o desenvolvimento territorial com atenção especial às pessoas e ao meio ambiente. E que contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. O programa Itaipu Mais que Energia é formado por ações de Educação ambiental, gestão por bacias hidrográficas, desenvolvimento rural sustentável, plantas medicinais, sustentabilidade das comunidades indígenas, aquicultura e piscicultura sustentável, saneamento ambiental, gestão de resíduos sólidos, conservação e restauração da biodiversidade, responsabilidade social, pesquisa e extensão universitária, desenvolvimento cultural, turismo sustentável. Itaipu Mais que Energia. Uma nova Itaipu, a serviço de um Brasil mais humano E sustentável. A todos, saúde a todos com a graça, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo por suas presenças aqui. Nós de imediato vamos dar início a este painel. Eu vou convidar o pastor Nelson Souza. Claro, é o Anderson, eu sei quem é você. A apresentação dos irmãos que estão conosco aqui, irmanados nesse trabalho para também nos abençoar. Oremos. Te damos graças, Pai, por mais este dia que o Senhor está nos dando, por tudo aquilo que o Senhor já preparou para a nossa mente, para o nosso coração. Sabemos que o Senhor, pela Tua palavra e por outros servos Teus, o Senhor nos corrige, nos instrui, o Senhor nos aperfeiçoa para o louvor da Tua glória. Sim, Jesus. Queremos, Pai, que esta reunião seja mesmo um precioso meio de graça do Senhor para a nossa vida. Suplicamos-te isso, na certeza de que o Senhor responde às orações feitas segundo a Tua vontade. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco aqui, participando, agradecendo por sua presença. E vamos de imediato apresentar o pastor Nildo, que está aqui à minha direita, Igreja Batista Lindóia, casado, 2 filhos, casado com a Ana Adelaide. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Prazer estar aqui com o senhor. Irmão Antero, da PIB Curitiba, casado com a Audrey, 2 filhas. Isso. Prazer estar aqui também. Prazer, meu querido. Obrigado. Quero dar a palavra inicial para que eles possam fazer a saudação aos irmãos. Deixa eu só ajeitar aqui. Bom dia a todos, graça e paz. Muito bom estar com os irmãos. Eu sou pastor Nildo, ali da Igreja Batista Lindóia, em Curitiba. Sou pastor Ovelha e trabalho junto ali com o pastor Ilquias. Tem sido um privilégio estar ali com ele, já estou com ele ali há 15 anos. E junto ali tenho trabalhado agora com o Ministério de Famílias, ajudando ali na coordenação dessa comunhão que acontece ali. Já começo dando a palavra já? Deixa ele. Deixa eu... Isso, então tá bom. Eu me apresento depois lá, toca aí, Nildão. Vamos lá. Eu sou Antero Ribeiro, sou membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba, não sou pastor, então já o pessoal acaba me chamando de pastor, mas não sou pastor, sou casado e já tenho aí um tempo aí de conversão na PIB, são mais de 30 anos convertido, e atualmente hoje eu ocupo o cargo de vice-presidente da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Depois falamos um pouquinho mais. Legal. Começa exatamente pensando em homens transformadores, fortalecendo o ministério
com homens, esse ministério de nossa igreja. E é muito interessante quando a gente pensa nesse tema, que eu já faço uma pergunta para você, que você comece já pensando aí. Como fortalecer o ministério, mas antes disso, como está o ministério de homens na sua igreja? Como que está? Está bem? Está legal? Está mais ou menos? Né? Como que ele funciona? As reuniões, tem reunião mensal, semanal, a porcentagem de homens aí envolvidos na liderança da tua igreja, que talvez se reúnam nos cultos de orações. Quando você olha para os homens da sua igreja, se você pudesse agora fazer um raio-x do ministério de homens da sua igreja. Não, vamos mais prático. Se você pudesse dar uma nota para o ministério de homens da sua igreja, de 0 a 10, pensa, não é para falar, só pensa. Sendo misericordioso, quanto seria? E não tão misericordioso assim, quanto seria? Por quê? Porque a gente precisa fazer essas avaliações, porque às vezes as coisas elas não estão tão bem assim, mas a gente está andando, e a gente não para avaliar como de fato está o ministério. Por isso eu faço essa pergunta, né? Como fortalecer o ministério com homens? Como que a gente pode fazer isso? Qual que é a nossa proposta aqui? Quando a gente foi convidado para falar sobre isso, a ideia foi a gente dividir exatamente em 2 momentos. Eu vou falar um pouco sobre o ministério de homens na igreja local, aquilo que a gente pode fazer ali, e depois o Antero vai falar sobre uma ferramenta para ministério de homens que pode ajudar você na sua igreja, né? Eu faço parte também dos legendários, mas eu disse assim, eu não vou fardado. Alguns já me cobraram, Antero, cadê sua farda? Eu falei, não vou fardado, só para diferenciar ministério de homens na igreja local e o Antero trazendo uma ferramenta a mais para a sua igreja aí. Mas a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Primeira coisa que eu penso como a gente pode fortalecer o ministério de homens em nossas igrejas, redescubra o porquê desse ministério. Por que desse ministério? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocadas por seus antepassados. Uma vez embaixador, sempre embaixador de Jesus. Pronto, aí a gente já descobre que existem marcos que foram colocados na nossa história. De vez em quando eu brinco com alguns, quando eles vêm conversar comigo sobre legendários, eu falo, olha, legendários é o embaixador do rei agora para homens, porque a gente é embaixador, só que agora eu preciso de algo a mais para esses homens que têm uma paixão pelos embaixadores do rei. Sou embaixador do rei, porque uma vez embaixador, sempre embaixador, isso está no coração, sou representante de Jesus aqui na terra, guardo os meus lábios da impureza e de tomar o nome de Deus em vão. Eu lembro um pouco do nosso compromisso ali. Quando a gente pensa nisso, quais são esses marcos que a gente não muda? Eu não estou dizendo que eu não mudo a maneira. Não mudar os marcos não significa que eu não vou mudar a qualidade, que eu não vou mudar a maneira. Se era um marco de madeira, eu posso colocar agora um marco de concreto. Eu vou mudando isso, mas a base, ela continua. Ministério de homens, redescobrir o ministério de homens, é você olhar e você dizer assim, por que do meu ministério de homens nessa igreja? Por que a gente está fazendo isso? Quando eu penso nisso, eu penso naquilo que a gente tem construído. Eu olho, por exemplo, em Curitiba, no Paraná, nós temos o Ministério de Homens, e ele trabalha muito forte com construções de igreja, que é o Covo. E aí eu fiquei sabendo também, estudando, e eu estava na última reunião do conselho, trazendo um relatório do Munami, e eu estava até conversando com o irmão Jairo sobre isso. Homens, eles estão indo, eles estão fazendo. Então eu olho para o ministério de homens da minha igreja, e eu percebo quais são as bases que está fundamentado o ministério, e eu digo, peraí, para onde que nós vamos a partir das bases que nós já temos estabelecidas? Aquilo que já está ali conosco. Eu penso que o ministério de homens, como é redescobrir esse ministério, é descobrir que a principal razão dos ministérios de homens existirem em nossas igrejas é o crescimento pessoal desse homem.
que eu posso chamar isso de metanoia, essa transformação. É o treinamento desse homem, é o discipulado, é o caminhar junto e é o envio para a grande comissão. Quando eu fui convidado para fazer essa palestra, esse painel aqui, pensei exatamente, fui investigar os homens da nossa denominação. Quando foi criado lá em 1978, a União Masculina, e o foco era trabalhar missões, e ali eles ficam responsáveis pelos embaixadores do rei, ficam responsáveis pelo GAN, e a ideia sempre foi que homens ganhassem mais homens, mas ele começou em 78, oficialmente na Convenção Batista Brasileira, mas antes disso as igrejas já tinham grupos de homens, que a ideia era pensar como faremos missões, como nós vamos fazer isso. Por que o ministério de homens em nossa igreja? Para que esses homens tenham crescimento pessoal, para que esses homens sejam transformados, para que esses homens sejam treinados, discipulados, e para que esses homens possam ir. Quando eu redescubro esse ministério, as coisas fazem muito mais sentido. Como fortalecer o ministério de homens, ou por que fortalecer? Como eu faço isso? Ensine homens a serem homens. Quando eu era menino, fazia coisa de menino, gente. Vocês têm percebido isso? A geração de homens que tem agido como meninos. Meninos. E quando eu penso em uma geração de homens que agem como meninos, penso que talvez essa seja uma das grandes dificuldades de nossas igrejas para com o ministério de homens. Eu fico vendo de maneira muito clara, gente, a ausência de paternidade. Meu pai disse um negócio uma vez, muito forte. Meu pai disse o seguinte, que ele não conseguia se relacionar com Deus chamando Deus de pai. Porque o pai dele foi um homem muito severo, muito terrível. Mas para ele resolver a relação com Deus, ele chamou Deus de tio. Porque o tio dele tinha sido muito bom. E ele disse um dia para mim assim, Deus não é pai, Deus é tio. Quando ele conseguiu resolver isso no coração dele, ele conseguiu chamar Deus de pai. Porque o tio fez a função de pai. O que a gente vê hoje é uma ausência de homens, apesar deles estarem em algum lugar. E homens que são meninos, homens que colocaram a criação dos filhos para as esposas. E quem cria é a esposa. Nós precisamos ensinar esses homens a serem homens, porque quem precisa criar o filho também é o marido. Olha só o dilema. Homens ausentes, que colocam suas esposas para criar seus meninos, para ensinar os meninos a serem homens. São mães que ensinam homens a serem homens. Tem alguma coisa errada nisso. Quem ensina um homem a ser homem é outro homem. Quando eu penso nisso, vejo também que homens ausentes, eles acabam deturpando na vida desses meninos o que é de fato ser homem. Deturpa a ideia na mente da menina o que é um homem. E a gente tem visto situações terríveis por causa dessa ausência. Por isso a gente precisa ensinar homens a serem homens. Eu acho muito interessante esse livro do Sérgio Sinai, Sociedade dos Filhos Órfãos. Criança não é brinquedo. Olha só essa frase que ele traz. Eu achei esse texto, eu queria ler para você. Sua orfandade é de outro tipo. A imensa maioria deles tem pai, mãe, encontra-os, convive com eles, são atendidos pelos adultos que o trouxeram à vida. Tipo, ele dá de tudo para o filho. Ainda assim, essas crianças e adolescentes são órfãos funcionais. Estão cercados de adultos que em sua vida se comportam como eles e que os imitam. Esses adultos têm horror à responsabilidade de criá-los, educá-los, guiá-los, limitá-los e dar-lhes ordens. Há uma nefasta confusão entre paternidade e amizade. Os filhos órfãos dessa sociedade estão sendo criados pela televisão lixo, pelos produtores de uma tecnologia vazia e inútil, que os incapacitará para muitas funções na vida cotidiana. Os filhos órfãos crescem do ponto de vista físico,
mas não evoluem nem amadurecem nos aspectos psíquico, emocional e espiritual. Nas madrugadas podemos andar por ruas semeadas de restos de adolescentes alcoolizados e narcotizados. Para que haja órfãos, tem que haver ausência dos pais, uma ausência que os desorienta, desordena, priva de ferramentas para a construção de uma vida com propósito. É esses homens, com as características assim, que estão em nossas igrejas. Talvez você seja filho órfão de um pai vivo. Talvez você seja, e agora é a parte mais triste, ou conheça alguém que é esse pai vivo, mas que o filho está órfão. É isso que a gente tem enfrentado. E quando eu penso nisso, eu penso que nós precisamos ensinar esses meninos, esses homens que não se tornaram homens, a vencer o egoísmo. Mostrar a eles a necessidade de assumir responsabilidade. Alguns homens eu vou atender, alguns casamentos eu vou atender no gabinete, e o cara, em vez de assumir os seus erros, ele fala, é verdade. Um dia eu atendi um rapaz, a esposa dele me ligou, dizendo assim, Nildo, por favor, me socorre, porque ele falou que vai se matar, ele me ligou aqui, ele está com o carro, e ele vai se matar, aí não sei o quê. Aí eu fui para a casa deles, aí ele chegou com o carro, porque ele falou que ia bater o carro com um poste. Quando ele chegou, eu estava na casa dele, ele não gostou muito de que a esposa tinha chamado ajuda. Aí eu comecei a conversar com ele disse assim, eu só faço isso porque ela me provoca. Ela sabe que eu sou nervoso e ela ainda me provoca. Veja, na época não tinha ainda a palavra relacionamento tóxico, né? Não estava na moda ainda. Hoje a gente pode olhar para aquele casamento e dizer se era um casamento tóxico. Quando eu olho para isso, são meninos que cresceram em idade, mas não aprenderam a ser homens e por isso o seu comportamento é infantilizado. Suas atitudes são infantilizadas. Como eu fortaleço o ministério de homens em nossas igrejas? Ensinamos homens a serem homens. Nós precisamos ensiná-los a perseverar. Gente, tem um monte de homem que o cara está trabalhando, de repente, está difícil demais, o cara sai de um emprego, eu vou largar esse casamento, eu não aguento mais esse moleque, e ele só quer largar, só quer desistir. Nós precisamos instruí-lo a valorizar as mulheres. Quando a gente pensa nisso, nós precisamos treinar esses homens na palavra, para que eles sejam homens não apenas de palavra, homens da palavra. Depois eu vou falar um pouquinho melhor de onde vem esse conceito. Homens da palavra. A minha esposa me disse assim, quando eu comentei para ela sobre esse conceito de homens da palavra, ela falou assim, um homem de palavra, talvez ele não conheça a palavra, mas um homem da palavra será um homem de palavra. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ensinar para esses homens a importância do trabalho, andar com eles, para que eles sejam protetores, fiéis, justos, amáveis. Estou correndo para que a gente possa aproveitar bem, mas penso também que para fortalecer o ministério de homens, nós precisamos escolher bem os líderes. Veja, nós estamos falando de um ministério de homens na sua igreja. Como eu vou fortalecer esse ministério? A pergunta é, quem são os homens que estão liderando esses homens? A instrução de Paulo a Timóteo é, e as palavras que você me ouviu dizer, confie a homens fiéis, que tenham capacidade para ensinar outros. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que às vezes a gente peca na primeira parte, homens fiéis. Às vezes nós colocamos homens carismáticos à frente do ministério, que é legal, ajuda, mas precisam ser homens fiéis. Homens fiéis não apenas à sua esposa, homens fiéis não apenas aquilo que você pede para ele na igreja, mas homens fiéis no trabalho dele. Homens que sejam fiéis aos seus amigos, homens que caminham com fidelidade com a igreja local, homens que tenham palavra, homens que você possa confiar. Porque às vezes a gente quer começar um ministério de homens ou fortalecer o ministério, mas eu pego alguns homens para trabalhar comigo, que eles têm carisma, mas não têm fidelidade.
em diversas coisas. Eu preciso olhar isso. Mas quando eu olho ali, que sejam capazes de ensinar a outros, precisa de treinamento. Se ele ainda não tem condições, ele é um homem fiel, mas ele não tem algumas condições de passar, ele precisa ser treinado. Mas esse homem pode fazer parte da nossa história. E por último, eu acho que é o último, não é o último não, por penúltimo, seja intencional em cada encontro. Em cada encontro. Por que existe uma reunião de homens na sua igreja? É só porque teve reunião das mulheres. Não, a gente tem reunião porque os homens gostam de jogar uma bola. E aí, se eu faço a reunião, pelo menos eles vão falar menos palavrão, porque o pastor vai orar com eles antes de começar o futebol. Tem igreja que não dá para ter futebol, né? Tinha um amigo meu que ele dizia que quando ele começasse um trabalho novo, ele sempre ia começar com um time de futebol para descobrir já quem ali está muito na carne ou não, né? Quando eu penso nisso, eu falo, peraí, qual que é a intenção do ministério nosso de homens? Então, cada encontro ele precisa ter uma razão de ser. É a palavra que vai ser proclamada. Uma vez eu conversava com alguém e ele trouxe a ideia para mim que todos os encontros de homens dele eram para comunhão. Tá, vai gerar comunhão, mas não pode ser mais do que isso. Porque se eu quero fortalecer esse ministério, eu preciso fazer mais. Eu fui pregar no congresso de homens na PIB de Irajá, e eles têm algo que eu achei muito legal lá, que é o PFC. Palavra, futebol e churrasco. Futebol e churrasco todo mundo gosta, mas eles começam com a palavra. É um encontro, os homens vão acontecer isso mesmo. Nós fizemos um encontro para homens na Lindóia e nós falamos sobre como lutar as nossas batalhas. E aí a gente coloquei no domingo à noite a pesagem, nós íamos fazer uma luta. E eu coloquei o líder de homens para lutar contra um homem bem fraquinho lá, o Rogério era o nosso representante, e aí eu coloquei um de frente para o outro, no domingo à noite, que era chamada para o encontro de homens na segunda, um de frente para o outro, ali naquela foto bonita de UFC ali, porque no outro dia nós íamos ter a luta, e o pessoal não sabia como é essa luta, preparei um ringue ali. Veja, o objetivo não era fazer festa. É muito fácil fazer festa. Gente, homens não precisam que você crie entretenimento para eles. Eles já são bons nisso. Eles sabem que série da Netflix eles vão escolher para assistir. Eles sabem o que eles vão fazer de entretenimento. Eu ofereço sim situações que eles vão gostar de estar lá, mas eu tenho que ter um porquê. Quando a gente fez essa luta ali, no outro dia a gente fez uma queda de braço, coloquei todos os homens para virem e tal. E aí depois nós falamos o quanto eles têm lutado contra as pessoas erradas. Eu falei assim, em vez de você lutar pelo seu casamento, você tem lutado contra a sua esposa. Em vez de você lutar pelos seus filhos, você tem lutado com seus filhos. Você está invertendo as coisas. E os homens saíram dali edificados. Quando nós começamos o ministério com homens ali na Lindóia, mais ou menos há 10 anos a gente tem feito esse encontro. Nós fazemos um encontro toda primeira segunda-feira do mês. Todo encontro tem churrasco. Todo encontro, primeira segunda-feira do mês. Nós começamos com 15, 20 homens, assistimos aquele filme Corajosos. Você que não assistiu, um bom filme para você assistir com os homens. Na outra semana, no outro mês, nós fizemos uma conversa sobre o filme e a partir dali nós começamos a estudar sobre paternidade, começamos a estudar sobre questões pessoais do homem. Hoje nós reunimos mais de 100 homens, toda primeira segunda-feira do mês. Mais de 100 homens, toda primeira segunda, onde 20 a 30 são visitantes. 20 a 30 homens estão lá como visitantes. E nós fazemos no templo, porque não cabe em outros lugares. À noite, primeira segunda-feira do mês. Nós fazemos sempre à noite. E a gente junta ali o pessoal, e a gente coloca as mesas, a gente tira as cadeiras de dentro do templo, e nós colocamos as mesas e fazemos daquele um grande ambiente leve para aqueles homens. Eles vêm, a gente não começa com culto, a gente começa comendo. O cara chega às 7h30, ele sabe que ele vai comer. E homem, gente, os caras comem muito, gente. Muita carne ali, aquele negócio todo. E a gente terminou de comer 8h30. Aí vem um louvor de 2, 3 músicas com uma linguagem sempre que falha o coração de quem está ali pela primeira vez.
E aí nós trazemos uma palavra, essa palavra sempre é interativa, para que os homens conversem nas suas mesas ali. Gente, como isso tem sido bênção. Quando eu penso nisso de ser intencional em cada encontro, é pensar por que a gente vai fazer esse encontro. O problema é que a gente vai sustentando estruturas apenas por sustentar. A gente herda estruturas e às vezes vai sustentando a estrutura. Não, esse ministério ele tem um porquê, eu preciso ser intencional nisso. Quando eu olho para essa ideia daquilo que Deus tem feito sobre fortalecer o ministério de homens, penso que essa parte agora é uma das mais importantes, que eu esqueci o negócio. Invista pesado no discipulado. Penso que aqui é a virada. Veja, nós fomos fortalecendo o nosso ministério, só que nós não estávamos conseguindo trazer esse homem da segunda para o domingo, o visitante. Nós estamos com dificuldade de fazer com que esse homem saísse da multidão e fizesse parte da congregação. Aqui foi onde aconteceu a virada com esses homens, quando a gente começou a investir pesado em discipulado. Porque no discipulado ele vai aprender de fato o que é amar a sua esposa. Depois eu vou apresentar para vocês um material, e nesse material nós estudamos isso aqui, meu compromisso matrimonial, isso aqui é do livro 2, é meu privilégio demonstrar o meu amor por Jesus, cuidando de minha esposa. Veja, eu demonstro o meu amor por Jesus, cuidando de minha esposa, amando-a, honrando-a, procurando entendê-la e abrindo mão de minha vida e dos meus direitos em favor dela. Meu compromisso matrimonial, os homens no discipulado começam a aprender isso. Tem uns que entram em crise, mas como assim eu vou abrir mão da minha vida? Ué, Jesus não fez isso? Jesus não abriu mão da vida dele pela igreja? E a gente não tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja? Então não existe qualquer outra margem para que você pegue um caminho diferente que não seja esse. E os homens começam a crescer nisso, eles começam a entender, mas é discipulado, é caminhando junto. Nós precisamos ensinar esses homens a assumir as suas responsabilidades, ensinar eles a lidar bem com dinheiro, a como eles vão enfrentar os tempos difíceis. Eles precisam aprender sobre integridade, a não se dobrar aos valores desse mundo. Gente, homens, eles precisam aprender a não se dobrar. Porque muitas casas, a maioria delas, o sustento todo, ele vem desse homem. E por causa desse sustento, muitas vezes ele está se dobrando aos valores desse mundo, porque falta a ele confiança. Aquilo que o pastor Euquias falou na mensagem, é fácil confiar em Deus quando a provisão está na fartura. Eu trabalhei em uma empresa, gente, e essa empresa ela tinha algumas práticas com licitação, e eu descobri que estava errado. Era errado aqui. E aí eu cheguei, o meu chefe disse, olha... Falei para minha amiga, na verdade, do trabalho, falei, isso que a gente faz aqui é errado? Ela falou, errado que tanto? O tanto da Polícia Federal chegar aqui, prender todo mundo, depois descobrir. Eu falei, não, mas como assim? E aí eu lembrei, meu chefe ligava para o outro e dizia assim, você vai na festa? Aí ela dizia, isso aí vai aparecer lá no Jornal Nacional. Dizia, festa igual licitação. Você vai na festa? Quanto você vai pagar no ingresso? E eles combinavam a licitação. E eu não sabia. Quando eu entendi, porque eu nem sabia o que era licitação quando eu comecei a trabalhar ali, quando eu entendi isso, eu fui falar com o meu patrão, eu falei, olha, eu preciso resolver isso, não vou mais fazer essas licitações. E ele falou, como assim? Não, eu não vou mais mexer com isso. E preciso sair, e ele me chamou de louco, que ali um ajuda o outro apenas e tal. Mas eu e minha esposa tomamos a seguinte decisão. Se Deus não abrir as portas de um emprego em 3 meses, eu vou pedir as contas e Deus vai me sustentar. Nem que seja que as igrejas vão ter que levantar a cesta básica para mim. Na época eu não estava no ministério recebendo, minha esposa não trabalhava. Gente, Deus fez milagres. Veja, minha decisão não foi por causa daquilo que Deus me daria. Eu não sabia o que Deus daria. A minha decisão foi para fazer aquilo que é certo fazer. E é isso que os nossos homens precisam aprender, fazer o que é certo fazer. Pedir, sair do emprego,
Na mesma ocasião, o pastor Ilquias me chamou para trabalhar com ele como auxiliar, a minha esposa foi chamada para um concurso público que ela havia prestado. Deus abriu as portas, mas eu não fiz isso porque Deus abriu as portas, eu fiz porque eu tinha que fazer. Quantos homens na nossa igreja estão reféns porque eles não aprenderam sobre isso? Nós precisamos ensinar os nossos homens, e isso o discipulado faz, a ser pai. Nesse material de discipulado, nós decoramos e aprendemos, memorizamos esses 3 princípios bíblicos para a criação de filho. Educar os filhos é uma responsabilidade que Deus deu ao pai. As crianças constroem a sua autoimagem a partir do que acreditam que seu pai pensa delas. Tem um amigo meu que foi curado fazendo esse estudo quando ele entendeu isso, que a autoimagem que ele tinha era aquilo que ele acreditava que o pai pensava dele. Mas o pai não pensava isso, mas ele acreditava. As palavras ditas a uma criança determinarão seu destino. Você imagina quando os homens começaram a estudar isso, a revolução que começou a acontecer na relação de pai e filho. Os milagres começaram. Como fortalecer os ministérios com homens? Primeiro, redescubra o porquê desse ministério. Por que desse ministério? Por que ele acontece na sua igreja? Olha as bases, lembra? Nós temos bases, gente, nós temos história. Se você não sabe, entra, procura um pouco na internet, você vai ver nossa história. Valorize a nossa história. Então nós temos base, nós precisamos redescobrir isso. Ensine homens a serem homens. Gente, de vez em quando, eu não gosto muito desse termo, mas nós temos muito homens bananas. Nós precisamos ensinar homem a ser homem. Simples assim. Escolha bem os líderes que farão parte desse ministério, não apenas pelo carisma que ele tem. Se ele tiver carisma, melhor ainda, mas olhe outras características. Seja intencional a cada encontro. Cada encontro. Vocês vão se reunir como homens, por que vai acontecer esse encontro? Qual o nosso objetivo? Onde nós queremos chegar? Se você construir, inclusive, um planejamento para o teu ano, você vai conseguir pensar em palavras, em estratégias para o ano. Invista pesado no discipulado. Quando eu penso em discipulado, eu trouxe aqui esse material, é apenas como exemplo. A RTM não está me pagando nada para isso, eu inclusive que pedi para o Luiz estar aqui, porque é um material que nós temos usado. Talvez você use na sua igreja Homens ao Máximo, use outros materiais e bênção, tá? Mas esse material aqui, ele impactou muito a nossa igreja. E as igrejas ao redor. Eu sei que o Bacaxeri, o pastor Silvanir está ali, já trabalhava muito antes com a gente. Um dia eu estava numa padaria, fazendo esse estudo com um homem. Chegou um homem para mim e falou assim: ah, vocês estão fazendo guerreiros? Que legal, hein? De que igreja vocês são? Eu falei, somos da Lindóia. Aí ele, eu sou lá do Bacaxeri e não sei o que. Estão fazendo. O pessoal da PIB tem feito, começou ali com os legendários e tem sido bênção. Outras igrejas eu sei aí que estão fazendo. Então, é por isso que eu quero te apresentar, mas não tenha isso como a última ferramenta, mas como uma boa ferramenta de material. Esse livro, primeiro livro, ele ensina o homem a fazer devocional. Esse material, ele vem com versículos para o homem decorar. Lembra quando a gente tinha que decorar materiais como embaixador e tal? Memorizar a escritura, porque assim como Jesus fez com o diabo, está escrito. Nós precisamos fazer isso. Está escrito. Para vencer, esse livro 2 aqui, ele trabalha casamento, criação de filhos, finanças e tempos difíceis. E esse é o último livro, que é Cada Homem um Guerreiro Puro, e ele trabalha pornografia, para o homem vencer esse mal. Muito completo o material, você vai ter as suas impressões. A ideia, se você quiser depois conversar com o Luiz está ali com a stand da RTM. Mas qual que é a ideia? Eu trouxe isso aqui apenas como um exemplo, para você pensar assim, para o nosso ministério de homens. Gente, tem muita coisa boa aí, mas eu preciso fazer algo. E se você está aqui, você é esse líder que vai, no mínimo, levar para a sua igreja um pensamento. O que nós vamos fazer nesse ministério de homens? E uma das ferramentas que tem surgido nesse último tempo são os legendários. Participei dos legendários em 2018. Primeiro que teve no Brasil, foi impactante. E o Antero vai falar um pouquinho para a gente. Hoje ele já está em vários lugares aí, como uma ferramenta. Pense isso, nós estamos falando de ministério de homens.
Nós queremos oferecer a você ferramentas para que você possa fortalecer esse ministério. Antes do Antero iniciar, queria chamar a atenção de vocês que nós temos um formulário, né, para serem encaminhadas as perguntas. Então, já está aberto, já está aí, né, aquele link que vocês acessaram para a descrição. Tem lá também o link para as perguntas. Exatamente, esse aí. Ok? Então, como a gente já passou o primeiro tempo com o pastor Nil, já podem ir caminhando aqueles fatos ou perguntas que têm relação com a primeira palestra, a primeira fala, assim como já podem caminhar também para as palavras do nome. Só se você entrar ali, ele vai cair, eu acho que no Instagram, e ali vai ter um link ali. Você entra nesse link e entra nessa palestra, tá bom? E ali você vai poder enviar o formulário, você vai poder enviar ali a sua pergunta. Essa palestra está sendo gravada? Está sendo gravada ali, só que ela vai... Eu não sei como vai ser a disponibilização, mas ela não está sendo transmitida, ela só está sendo gravada. Vou pegar a ponta de cá que fica mais fácil. Isso, esse link ali. Pega. Boa, pessoal. Beleza? Vamos tentar falar aí um pouco sem microfone. Não gosto muito do microfone. O pessoal lá de trás consegue me escutar? A última fila, dá um aceno aí. Beleza? Então vocês conseguem me escutar? Me escutam bem? Oi? Olha aí, ó. Tem algumas caras conhecidas já. Fica de pé. Vamos tirar esse sono aí. Tem alguns aí que já estão um pouco mais com um café aí. Isso. Estica os braços para cima aí, ó. Vamos lá. Dá aquela esticada boa assim, ó. Se espreguiça daí, ó. Vai lá. Mexe a mão aí, ó. Abre e fecha a tua mão. Faz o sangue dar uma circulada aí, ó. E agora vamos lá ver como é que tá essa articulação aí. Ó. Abre um pouquinho aí e desce lá embaixo. Vai lá, ó. Vai lá. Desce lá, ó. Vamos lá. Coloca a tua mão lá. Pelo menos toca aí na fronte. Eu sei que o pessoal tá um pouco aí, às vezes... Vamos ver. Cheio de bênção aí na parte abdominal. Mas vamos de novo, estica aí de novo, vai lá em cima. Abre e fecha a tua mão, vai, abre e fecha a tua mão. Vamos lá descer de novo. Solta o ar e vai fazendo força e chega lá embaixo. Toca lá no pé. Boa. Pode sentar. Eu quero que você assista um vídeo primeiro e depois a gente vai conversar um pouquinho, ok? Ainda não. Não espanta os caras, pô. Você quer espantar já na arrancada? Não dá para espantar o pessoal na arrancada. Deixa eu conhecer os legendários que estão aí, os caras que estão fardados, eu já consegui conhecer. De pé aí, então, os legendários. Vai lá, os legendários que já passaram aí pela montanha. Esses caras aí, então, o pastor Nilo está aqui na frente, então... Se você tem dúvida do que eu vou falar aqui, pergunta para esses caras, pode perguntar para mim também, sem nenhum problema, mas vá além. Quem trouxe esposa aí de vocês? Levanta a mão bem alto. Não, dos legendários. Quem trouxe esposa dos legendários? Aí, ó. Pergunta para as esposas desses caras, que elas vão falar para você o que é legendários. Obrigado, queridos. Pode sentar. Pode perguntar, porque você vai se surpreender com as respostas que você vai escutar. Assista esse vídeo e daí eu já entro. Olá, homens do mundo. Hoje é a minha vez de falar. De mim têm surgido histórias dignas de serem contadas, para que possam entender quem te fala. Sou a montanha. Te apresentei o frio, te levei a chuva, os obstáculos, o desconforto, a fome, a solidão, os cheiros, a fé. Tem gente do Rio, ainda até os caminhos. A gente do Rio aí vai ter agora em abril, dá para convidar os caras. Aqui te mostrei. Cascavel vai ter agora também em março. A gente de Curitiba, difícil uma vaga, mas tem no Rio, tem as águas e as árvores.
tremores. Você viu? Tudo que eu Tuas falei é ressurreições, legendários. teus tremores, teus processos, tuas frustrações e conquistas. Das melhores recordações estão os teus joelhos, lágrimas, diante do legendário eu. Lhes vi de longe e entendi que vocês são uma manada. De vocês aprendi que a família não se abandona e que a fome entre todos se sacia. Quando voltares, não perguntarei teu nome. Isso eu acho bacana. O que fizeste ou a tua Tua posição. posição. Só perguntarei se estás pronto. Nossa aventura continua. Realmente, então, Legendários é uma proposta outdoor aí, tá? Então... Legendários é algo que nasceu na Guatemala um tempo atrás, mas primeiro quero novamente me apresentar. Então, eu sou Antero Ribeiro, sou casado, tenho 27 anos de casado com a Audrey, minha esposa ela não está aqui. Tenho duas filhas, uma com 25 e outra com 20 anos. Sou convertido aí há pouco mais de 30 anos, me converti aí com 20 anos, então você já sabe minha idade, já fez uma conta rápida e já conseguiu descobrir quantos anos eu tenho. Eu me converti na Primeira Igreja Batista de Curitiba, sou salvo por Jesus Cristo pela graça e sou batista por convicção. Essa é a verdade. Então, trabalho já na igreja desde que comecei, no ministério, participei de vários ministérios lá na igreja, fui o diácono eleito mais novo da história de uma igreja centenária, que é a PIB Curitiba. Esses doidos acabaram me elegendo vice-presidente dos diáconos. Tem vários pastores aqui. Fui presidente dos diáconos por vários anos e hoje, então, ocupo a posição de vice-presidente também por vários mandatos. Nem sei quantos mandatos já, pastor Nilson. Uns 4 aí mandatos já de vice-presidente, substituindo então o nosso saudoso Sofonias, um cara que foi referência para mim. Foi vice-presidente da igreja por anos e anos e anos. E me dói muito não poder participar do funeral desse cara. Foi um cara que me instruiu. E me chamava de guri. Falou assim, guri, vem aqui, vou te ensinar. Então foi um cara que realmente foi uma bênção na minha vida. E me ensinou o que eu sei sobre igreja. E me dói o coração não poder ter participado do funeral dele, porque eu estava em missão com os legendários. Mas Deus sabe de todas as coisas. Essa é um pouco da história, então, do Antero. E me converti, então, como vocês sabem, lá na PIB. E hoje eu tenho para falar um pouco sobre legendários e de tudo isso. Então, eu sou um dos coordenadores do Legendários a nível Brasil. Nós estamos espalhados aí por 11 estados já. Aonde nós estamos? Então, eu vou começar um pouco com o global. Nós começamos, então, esse movimento nasceu na Guatemala por uma questão simples. Tirar o homem do sofá. Os homens deixaram de ser homens. Essa não é só um privilégio da Guatemala. Todos nós passamos por isso. O pastor Nildo falou as suas reuniões de homens, como é que estão? E na nossa igreja não era diferente. Lá na Guatemala também não era diferente. Então, Legendários nasce no coração de Deus, através de um homem, pastor Shep, e então Putso, e ele, o Shep Putso, então acaba escrevendo Legendários, adaptando, copiando, fazendo um monte de coisas, experimentando, e em 2015 começa esse movimento pequeno, e então começa a ganhar um corpo, 2015, 2016, 2017 começa então a se espalhar, e eu acabo indo para Guatemala em 2018, e consigo enxergar um doido que foi comigo, pastor Nilson Vidal. Tem alguns outros, o irmão do nosso câmera ali, o Pedro, o Anderson foi junto,
pastor Carlos, que está aqui, também foi junto. Então, nós somos os primeiros aí a enfiar o pé, não sabíamos nada, simplesmente fomos para Guatemala. Houve o desafio para mim de ir para Guatemala, para conhecer esse ministério com homens, e eu saio da sala então, e o primeiro que vejo é o pastor Nilson, e falo para ele assim: pastorzão, tem um negócio para nós aí. Ele: o que é, Antero? Eu falei: não sei. 4 dias na montanha, mochila nas costas, tem que ir para Guatemala. Topa? O cara olha para mim e fala assim: topo. Coisa de louco. Coisa de louco. Saio dali e encontro pastor Anderson. Pastorzão, tem um negócio aí. Tá afim? Ele: tô afim, Antero. Bora. Pastor Carlos. E assim foram. Nós somos em 8 para Guatemala, sem saber nada. Nada. Então desafiamos, fomos para lá e voltamos cheios de vontade de implantar isso na nossa igreja, porque vimos a movimentação de homens na Guatemala e é espetacular como há esse movimento, e esses homens hoje podem falar para vocês que realmente há um mover de Deus para fazer homens diferentes, para resgatar a hombridade, para resgatar a configuração original que Deus deu ao homem. Um homem lutador, um homem caçador, um homem guerreiro, um homem que protege a sua família, um homem que realmente é homem e deixa com essa frescurada de mimimi para cima e para baixo, de começar a fazer frescura. Então é homem de verdade. Então nós vamos para a montanha. Não que a montanha seja mística, ou seja, não. Mas na montanha não funciona celular. Na montanha não tem relógio. Na montanha é um encontro direto, é um desafio extremo do teu caráter. Você vai ser desafiado. Sim, você vai ser desafiado. É isso que Legendários faz. E quando você desce da montanha, você é outro. Não adianta, você é outro. Pode perguntar para esses caras, ou faz melhor, como eu falei para vocês, pergunta para as esposas desses caras. Você vai ver que há um chacoalhar na nossa vida. Começou então na Guatemala, o paiseco pequenininho de nada. Se você for ver, Guatemala está aqui, bem pequeno. E hoje nós estamos então em 13 países na América do Sul. Aí nós estamos então, só não temos Uruguai e Paraguai. Paraguai agora nós já demos o primeiro passo. Primeiro passo, então, nós já começamos agora. Vamos trazer o Paraguai para dentro de Cascavel. Esse ano nós vamos fazer um top para os hermanos paraguaios em espanhol aqui em Cascavel esse ano ainda, e vamos começar essa movimentação para ensinar eles e eles então ganharem todo o Paraguai. Infelizmente, o Uruguai, a gente não conseguiu ainda alguém disposto a fazer isso, mas logo Deus vai mandar para nós. Como que nós estamos em termos de números? Números no mundo. Essa é uma fatia aí de que Brasil aí está com 10.500, 10.490 e qualquer coisa, 10.500 legendários. Tá? No começo do ano, nós estávamos atrás de México. Começo de 2023, janeiro de 2023, nós tínhamos 5.000 legendários. E fizemos aí então uma movimentação gigante no Brasil e hoje nós estamos aí então em segundo lugar. Guatemala continua na frente com 12.000, porque nasceu lá em 2015. Brasil só começa uma movimentação realmente muito forte em 2019. 2018 foi a primeira leva onde o pastor Nildo fez e só teve uma edição em 2018, foi no finalzinho de 2018. Então, em 2019, realmente enfiamos o pé e começamos a crescer. Crescemos Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Esses 3 meteram o pé e fizeram na frente toda essa movimentação. O Brasil passou, então, esse número de 10 e pouquinho aqui é de novembro. Antes de nós fazermos as edições, em novembro, nós, como Legendários Curitiba, fizemos 5 edições. Então, em 5 edições, nós levamos esse número para 10.500 legendários. Estados Unidos, então, vem atrás, como eu falei para vocês, no começo de 2023, nós estávamos atrás de Estados Unidos e México, e no final do ano já passamos. E para 2024, sem dúvida nenhuma, seremos maiores que Guatemala por causa do nosso movimento. México ainda continua com pouco. Qual que é a movimentação? Se você for ver a movimentação que nós começamos lá em 2015, pequenos, com 100, pouco menos de 100 homens,
e daí nós começa então um crescimento e hoje batemos a marca de 52. Já batemos essa marca porque em novembro já realizamos mais, já superamos os 52 mil homens. Isso eu estou falando em termos de mundo. Tá? Mundo, ainda nós falamos de Américas, porque estamos começando a sonhar em Espanha, Portugal e Japão. São esses 3 países que estamos começando a sonhar. Espanha por causa da língua, português em Portugal por causa da língua também, e Japão porque tem 2 loucos que querem realmente fazer lá no Japão e estão lá e estamos tentando ver se disponibilizamos o Japão. Números aqui fica mais fácil de você ver o crescimento dos números. Então Guatemala ainda é o campeão lá com 12 mil, Brasil já vem logo em seguida, mas como eu falei para vocês, 2024, provavelmente o Brasil faz pouco mais de 10 mil legendários novos. Tá? Pouco mais de 10 mil legendários novos, em uma conta simples. Aquela coisa que a gente fala, sabe conta de padeiro? Né? Você faz uma continha de padeiro aí, você vai conseguir chegar em pouco mais de 10 mil homens. Como é que a gente faz isso? Esse aqui é o time de coordenadores do Brasil, tá? Então, são vários estados que estão aí, são 11 estados que já estão fazendo legendários e estamos crescendo. Aonde estamos? Então, aqui, Brasil com 7 mil homens. 2023, esses números são os números que formaram de novos legendários em 2023. Brasil, então, faz pouquinho mais de 7 mil homens em 2023, por isso que nós pulamos de 4º para 2º lugar. Guatemala, que é o país que nasceu, só está fazendo 1000 e pouco, e Estados Unidos, mesmo Estados Unidos grande do jeito que é, não consegue fazer muitos homens, porque o Brasil realmente adotou isso e está crescendo numa forma violenta. 2024, esse número de novos legendários passa um pouco de 10 mil homens. Sedes, como é que funciona isso? Cada localidade tem sua sede. Nós, Curitiba, somos isso aqui. Nós chamamos a nossa pista, ou track, ou pista Transformação. Cada pista tem um nome, nós batizamos com os nomes. Então, pista Transformação, em 2023, fez 1.394 homens. 1.394 homens passaram pela nossa pista lá em Curitiba. Logo em seguida vem Guatemala com Trek Imperial, 1.164 homens. Depois vem Conquista. Conquista é Minas Gerais. Minas Gerais vem com 1.048 homens. Vale Europeu é Santa Catarina, né? 834. Pantanal, 592. Se nós somarmos as pistas que estão abaixo de Curitiba, Pantanal fica abaixo de Curitiba. Então, aumenta um pouco lá. As sedes são divididas por regiões, assim, aonde nós acabamos abrindo. Rio de Janeiro, por exemplo, tem gente do Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro também, Curitiba cuida de Rio de Janeiro. Curitiba cuida de Rio de Janeiro, cuida do Pantanal, cuida do Rio Grande do Sul, e aí a gente está abrindo ainda mais alguns lugares. Por exemplo, Cascavel. Do lado aqui, nós temos uma pista em Cascavel funcionando também. Vamos abrir mais uma pista no interior do Paraná, que provavelmente vai estar perto de Campo Mourão, e abrimos ainda também uma pista lá em Pomerode, Santa Catarina. Quem é de Santa Catarina aí, vai ter uma pista ali em Pomerode, também mais uma pista em Santa Catarina. Além já de 2 pistas no Rio Grande do Sul. Então isso é a movimentação que Curitiba faz. Minas Gerais toca outras pistas, Santa Catarina toca outras pistas, e assim nós vamos crescendo a nível de Brasil. Pantanal é Mato Grosso do Sul. Pantanal já tem 3 pistas. Mato Grosso do Sul tem 3 pistas e Mato Grosso tem 1 pista. Então você já pode escolher. Mato Grosso do Sul, Campo Grande tem uma pista, Dourados tem uma pista e Nova Andradina tem outra pista. E daí Mato Grosso tem uma pista também. DF tem uma pista já também, começou agora em dezembro, Vale dos Reis, o nome da pista lá, já tem lá também. Tá? Espírito Santo tem, eu já vou mostrar para vocês aqui aonde tem as suas... 2024, esse então é o crescimento que nós pensamos para 2024. Esse número é muito modesto, 18 mil legendários, 105 sedes,
esse número vai estourar fácil de 18 mil, porque só Brasil vai fazer mais de 10 mil. Tá? Então ainda tem todo o resto do mundo apoiando esse movimento. Isso aqui, ó, tá pequenininho, porque não dava para ser grande mesmo, é onde está acontecendo no mundo. O Brasil está bem fácil de ver, porque você consegue ver. Olhe quantas pistas, quantas edições vão acontecer no Brasil em vários meses, tá? Curitiba faz agora março, Cascavel faz março, Rio de Janeiro faz logo em seguida, Rio Grande do Sul faz logo em seguida. Então, a gente vai crescendo nesse número e cada vez mais. Exemplo, Cascavel, nós começamos agora, nós só temos 2 edições em Cascavel. Nós levamos 150 homens uma vez só para a montanha. Rio de Janeiro, perto de 150 homens também, numa mesma pegada, nós levamos para a montanha. Curitiba já tem um corpo um pouco maior. Nós levamos 400 homens numa única pegada para a montanha. Tá? Então, toda vez que eu levo março agora, dia 10 de março, nós vamos estar levando 400 e qualquer coisinha, para desespero do meu administrador, que só dá risada quando eu falo esses números. Ele fica doido comigo, porque são homens que a gente tem que levar para a montanha. Imagina manobrar 400... É isso que eu ia falar agora. São 400 e poucos homens que estão indo pela primeira vez. Não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Mochila nas costas e bora subir a montanha. Mas, logisticamente, eu levo mais 300 homens para apoiar todo esse movimento. Então, nós subimos a montanha com mais de 700 homens. E carro, e tranqueira. Isso é uma logística doida. Tem gente trabalhando muito tempo antes para que tudo isso aconteça. E, sem dúvida nenhuma, o que mais a gente faz é orar. Orar e orar. Porque tem tudo para dar errado. E nunca dá errado, porque Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio e nós fazemos campanha de oração, colocamos os homens para orar, e isso então acaba fazendo um movimento de oração na igreja, nas igrejas, porque isso não é de uma igreja só. Se você for ver, tem legendários de várias igrejas, e nós não defendemos uma placa de igreja. Para que Legendários nasceu? Legendários nasceu para fortalecer o ministério da igreja local. Você vai fortalecer os homens localmente. Como que você faz isso? Fortalece a base. Os homens são a base. Para quê? Para que você coloque o teu pastor principal em cima dessa base e ele possa enxergar ainda mais longe quais são os objetivos da igreja local. É para isso que Legendários serve. Legendários não é para ser uma igreja. Legendários não é para ser nada diferente disso. Legendários nasceu para quê? Para transformar os homens, para sacar o cara do sofá e trazer ele para trabalhar. Essa é a verdade. Nós queremos que o homem saia do comodismo, porque quando você faz reunião de mulheres na igreja, cara, lota. Lota. Vai ter chazinho das mulheres, lota de mulher. Faz churrasco dos homens. Quantos homens se consegue juntar num churrasco? Com churrasco. Com churrasco, né? Churrasco, futebol e palavra, né? Cara, não consegue. Sabe quantos homens essas igrejas estão conseguindo reunir? Em movimento de oração. É só oração, não tem café, não tem água, não tem salgadinho, não tem nada. É só oração. Esses homens estão conseguindo, essas igrejas estão conseguindo levantar homens. Todas as segundas-feiras, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Os homens levantam, vão para os pontos de oração, oram das 5 às 6, um pouco mais, e depois voltam para suas casas. Que movimento é esse que consegue isso? É só se você der uma chacoalhada no cara e o cara entender que ele precisa lutar. E o jeito que tem que lutar é orando. É isso que um legendário faz. Ele volta da montanha sabendo que ele tem que lutar da maneira correta e enfrentar as batalhas que ele tem que batalhar da maneira correta.
Então é por isso que o movimento acaba crescendo. Não porque ele sobe a montanha, não porque é isso, não, porque ele entende que ele precisa orar. É isso. Isso é o que nós projetamos, então, para 2024. 2024, provavelmente, nós vamos ultrapassar a marca de 70 mil legendários no mundo. Né? Se você reparar, esses caras que estão de boné, eu também tenho meu boné. Esse boné é único, personalizado e exclusivo, porque ele tem um número. E cada um tem o seu número. Eu sou o número 11.300. O meu administrador, que fica doido comigo, 11.301. E assim, sucessivamente, vão subindo os números. Acho que o mais novo são vocês. Qual o número? 49.193. 49. Pastor Marcílio? 20.490. Pedro? 36102. E assim, Nildo? 11.544. 11.544. Então, nós fazemos uma catalogação de números e vamos crescendo. E se você fizer hoje, você vai receber o número 52 mil e alguma coisa. Né? Não tem como ser mais para baixo. Luiz. Ah, o Luiz também é. Que número você é, Luiz? 47, já da última leva aí também. Essa é uma foto da montanha, finalzinho, todo mundo já de camisa, feliz da vida. Nós aí, então, enfileirados. Né? Que tamanho tem isso? Olha essa foto agora que você vai ver que tamanho tem isso. Aqui estão o povo que serve, que não estão todos na foto, porque eles estão espalhados pela montanha, e esse é o povo que faz pela primeira vez. Eu estou falando isso em Curitiba, então nós estamos ali com quase 400 homens nessa foto. Tá? É gente que é transformada, impactada, não pelas nossas forças, não pelas nossas mãos, mas porque Jesus, que nós chamamos de legendário número 1, faz a diferença e fala a cada coração de maneira diferente. Legendários não para por aí. Legendários, então, vem com uma programação ainda mais. Eu, em casa, sou casado, minha esposa, hoje, infelizmente, ela não pode mais, ela é cometida de uma doença autoimune, ela não consegue mais caminhar grandes distâncias, mas nós íamos para a montanha muitas vezes. E eu tenho 2 filhas, que também são de montanha. Fazem rapel, mergulho, cara, são 2 meninas que bota muito piá no chinelo aí. Quem conhece minhas filhas sabe disso. Sabem muitas coisas e elas ficam, só para homem? Só para homem? Como é que é esse negócio? Não. Legendários, então, vêm com uma programação a mais. Isso se chama matrimonial. O que é o matrimonial? O legendário, que já virou legendário, tem essa camisa aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai levar a sua esposa para a montanha. Aí as esposas dão uma chacoalhada, né? Porque elas empurram os homens, né? Elas vão empurrando os homens. Aí vai chegar a vez do homem falar, opa, agora é a tua vez, você vai comigo. Então a pegada é diferente, lógico que é diferente. E daí nós, no lugar de fazermos 3 acampamentos para homens, nós fazemos apenas uma noite com um casal. Então você vai no sábado, tem um acampamento só, mas é dormir de barraca. Não tem jeito. Não vai para hotel, gente. É montanha. Nós vamos para um lugar onde você vai dormir com a sua esposa dentro da sua barraquinha, aquela barraquinha apertadinha. Não tem jeito, mas é só uma noite e você vai ter uma experiência transformadora, então, com a sua esposa. Acaba por aí? Não, não acaba por aí. Isso traz tanto impacto na vida dos casais que acontecem muitas coisas. O homem sobe para a montanha, ele sobe todo errado. E a hora que ele volta, ele fala assim, eu preciso consertar a minha vida. Muitos que não são casados voltam já falando assim, não, eu preciso casar, eu preciso acertar a minha vida. Eu preciso fazer isso, eu preciso consertar aquilo, ele volta já nesse sentido. Então nós temos visto o quê? Pedidos de casamento, acerto com a igreja. E, gente, é louco. Já fizemos casamento na chegada dos legendários. O legendário chegando, já enfiou uma grinalda na mulher lá, a mulher já entrou e já fizemos um casamento ali mesmo. Falta pastor, é o que mais tem. Pastorada está toda ali, nós damos uma benção ali, fazer um casamento. Gente,
há uma reconstrução, realmente o homem volta transformado na montanha. E quando você transforma a vida do homem, há um impacto gigantesco na família dele. E quando você impacta a família dele, toda a sociedade, todo o entorno da família é impactado diretamente, porque você tocou na vida do homem. É isso que o Legendários faz. Ele realmente toca na vida dos homens. Então, homens que são... Se você for lá olhar no meu Instagram, eu republiquei um casamento, o pastor era legendário, os padrinhos eram legendários, e o cara casou de legendário. Eu falei, gente, para casa de terno, pelo menos, né? Você vai enjoar desse negócio. O cara falou, casou, e camisa. Estava tudo laranja, aquele negócio, uma festa gigantesca. E eles estão empolgadíssimos com isso, porque eles não eram casados, eles só eram ajuntados. E o cara vem, se reconcilia com a igreja, casa na igreja, casa certinho, e então tem todo um processo que ele é então tão chacoalhado, impactado na montanha, que ele acaba então fazendo um casamento aqui, um casamento na igreja. E a lua de mel foi da barraca. Aí eu não sei. Aí tem que perguntar para ele. Mas a gente dá um passo a mais, a gente não fica só no matrimonial. Nós fazemos o quê? Legado. Então o legendário vai levar o seu filho, a sua filha. Então eu consegui me desculpar com as minhas e então levar elas para a montanha num movimento. Pena que elas já estouraram a faixa etária, porque o legado é até 17 anos, né? Mas elas então vêm como ajudantes em todo esse processo. Lá na igreja, como PIB, então, fazendo um parênteses aqui, como PIB nós já promovemos um acampamento pais e filhos, pais e filhas, onde nós levamos então os pais para a montanha e as meninas então vão, e as minhas filhas então trabalham diretamente nisso, então já dá para dar uma amansada, mas isso eu estou falando de PIB. Então, bora para lá. Então, voltando então para Legendários então faz o quê? Legado. Então, o legado funciona assim, é o pai levando o seu filho para a montanha e passando 2, 3 dias com uma série de atividades. Mochila nas costas, vai caminhar, não vai ter quartinho para dormir, vai ser montanha. Nós estamos trazendo uma proposta outdoor, porque proposta para estar sentado, para estar assistindo, tem aos montes. E nós não queremos isso. Nós queremos desafiar o homem daquele instinto natural dele. Cara, o homem nasceu para ser guerreiro. O homem nasceu para lutar. E ele é um caçador. Ele precisa ter essa aventura. Tem o livro Coração Selvagem que fala que todo homem precisa ter o quê? Uma aventura e uma bela para conquistar. E essa aventura é montanha. Você precisa ir para a montanha ou para o outdoor ou fazer alguma coisa diferente. Então o legado faz isso, faz exatamente levar os seus filhos para que você possa instruir e estar próximo dele. Você precisa ganhar o coração do seu filho, da sua filha. Ganhando o coração do seu filho e da sua filha, o que acontece? Ele é o teu parceiro, ele é a tua parceira, igual as minhas filhas são. Se eu chegar para elas agora e falar assim, bora para a montanha, bora fazer um negócio, elas não querem nem saber qual é o dia, ela fala assim, estou com roupa para ir. Ela já fala na hora. Elas não querem saber o que é, porque elas sabem que é a aventura e é a diversão. A minha mais velha está no meu pé, porque eu estou devendo rapel um esqui para ela, que ela fala, pô, todo ano a gente faz, esse ano você falhou. Sim, falhei. 5 finais de semana na montanha, eu dei uma pecada em casa, mas agora então vamos compensar aí, agora fevereiro no carnaval nós vamos fazer essas 2 atividades. Isso é o que acontece na montanha, são atividades, são desde pequenininhos até os mais velhos, nós vamos então ter atividades, e essas atividades são segmentadas por etárias, fazemos de 5 a 7, 8 a 12, 13 a 17, tanto para meninas quanto para meninos. Então o legado vai funcionar e nós vamos implantando aos poucos. Primeiro se implanta Legendários,
O próximo passo é matrimonial. E depois vem, então, o legado para que todo o processo possa estar sendo fechado. Além disso, o Legendários faz uma conferência bienal. Uma conferência que ele tenta juntar homens do mundo inteiro. É difícil? Claro que é difícil. Tem muitas dificuldades, passagem, aquela coisa toda. Mas há uma conferência de homens feita no mundo, né, uma vez a cada 2 anos há essa conferência. A última foi feita agora em setembro, em Washington, nos Estados Unidos, para trazer e tentar conectar todos esses homens do mundo inteiro. Esse ano não vai ter, mas o ano que vem, então, tem de novo e estamos tentando aí organizar para trazer isso para o Brasil. Onde tem uma crise, tem que ter um legendário. O que é isso? O legendário volta da montanha, ele volta da montanha pronto para servir. Ele está com esse coração para servir. Um legendário, ele dá aquilo que ele mais tem, que é o serviço. Então, além de dar físico, ele dá o servir. Ele está pronto para servir. Então, nós também incentivamos e começamos a batalhar com isso aqui. Isso aqui é ação social, pura e simples. Essa aqui é uma foto nos Estados Unidos? Sim. Nós ajudamos os Estados Unidos na crise, quando eles têm muito furacão, tem aquela coisa nada toda, e eles precisam, então, quando deu lá aquele furacão lá no sul dos Estados Unidos, os primeiros a chegarem lá foram os legendários. Quando explodiu o vulcão na Guatemala, os primeiros a chegarem lá foram os legendários. Quando você tem uma crise, os legendários eles não precisam ser chamados, eles simplesmente põem a camisa e vão. Deu enchente aqui agora em Santa Catarina, o pessoal pôs a camisa e foi. Então, há uma movimentação natural dentro de um coração legendário. E não dá para dar desculpa, né, gente? Se vocês repararem, o cara não tem perna. Não dá para dar desculpa. Não dá para dar desculpa. Se você for ver os caras que fazem legendários, esse último no Rio de Janeiro, o cara não tinha o braço. Nós levamos agora o último em Cascavel, que foi em dezembro, o cara não tinha uma perna. E ele fez. Então, assim, não dá para dar desculpa. Se você vier, pode dar a desculpa que você quiser. Sempre vai ter um legendário que já fez alguma coisa a mais do que você. Também há a construção de casas. Aqui é uma foto lá na Guatemala, o antes e o depois, né? E vamos construindo. Curitiba faz uma média de 5 casas por ano. É uma construção, a gente fica quietinho, mas existe uma equipe trabalhando forte nisso, tem um líder que acaba, então, vendo as necessidades. Nós fizemos uma casa lá em Guaraxaba, lá para quem conhece aqui o Paraná, Saulo estava lá, construímos uma casa sábado e domingo, uma casa de madeira, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Tudo bem que o banheiro foi na base do cimento, já estava lá o quadradinho lá do banheiro, então eles instalaram as louças depois. Mas uma casa levantada do zero, de madeira, coberta, com janela instalada, com porta instalada, pronta para entrar. Como? Em 2 dias, sábado e domingo. Sábado e domingo se levanta, por quê? Porque tem servos que querem trabalhar. Homens que estão dispostos e disponíveis para trabalhar. Você só precisa dar para ele. Vamos fazer. Agora estou com um novo desafio. O desafio é levar a gente para a Amazônia, construir uma igreja e uma casa pastoral. O pastor Tiago está aí. Nós vamos ter que levar. Custa R$3.000 e o cara paga do bolso. E ainda fica uma semana fora do trabalho. Quem que faz isso? Tiaguinho. 14 a 21 de abril, na Amazônia, você tem que chegar em Manaus dia 14, e daí anda mais não sei quanto de barco, e daí a gente vai trabalhar. Então, o nosso período de trabalho é muito curto, porque tem um dia de deslocamento de barco de ida e um dia de deslocamento de barco de volta. Mas tem que chegar em Manaus. É por tua conta e risco. Se eu anuncio isso nos legendários, lota. Eu tenho que falar assim, calma, gente, calma. Eu só preciso de meia dúzia, eu não tenho espaço para mais que isso. Então, existe, aonde tem um legendário, tem trabalho e tem uma missão para ser feita. E tudo isso que eu estou falando para você envolve o quê? Oração.
oração. Todos os sábados, no Parque Barigui, os caras se reúnem 5 horas da manhã. Não interessa se chove, não interessa se está frio, não interessa. Eles estão lá 5 horas da manhã, num parque aberto, e nesse último sábado que teve agora, teve lá um espectador que foi lá, o que é isso? Vão participar? Começamos a cantar, ele começou lá, teve uma palavra, o cara caiu de joelho e aceitou Jesus ali. Uma vida. Porque homens decidiram fazer algo diferente, sair do conforto do seu lar, da sua cama, 5 horas da manhã, para cantar, louvar e orar num lugar público. Isso acontece em Curitiba, mas pode acontecer na tua cidade também. Lá em Curitiba nós temos 3 parques que já estão fazendo. E o desafio para os legendários que eu passei para eles é: Curitiba tem 14 parques públicos e abertos. O ano que vem, ou seja, esse ano, esses 14 parques têm que ter um ponto de oração. 14 parques na cidade com pontos de oração. Não tem mais nada. O cara vai lá, ora, toca um violãozinho, se não tiver violão não tem problema. É oração, uma palavra muito curta aí, bora embora. Não tem o que fazer. Estão acontecendo então, todo sábado também tem encontro de oração. Mas também tem, toda segunda-feira, também tem encontro de oração. Igreja Batista Bacaxiri faz encontro de oração toda segunda-feira. PIB faz encontro de oração toda segunda-feira. Tem outras igrejas, a 54 IEQ faz encontro de oração toda segunda-feira. A Quadrangular faz encontro de oração. Então vocês estão vendo que Legendários não é batista. Legendários não é da primeira Igreja Batista de Curitiba. Legendários é um movimento de homens para alcançar homens. E tem o nosso DNA. Por que tem o nosso DNA? Porque eu sou batista por convicção. E o que vai acontecer? Nós vamos ensinar eles a fazer isso e nós estamos caminhando desse jeito. Entenderam? É simples assim, gente. O homem, quando volta na montanha, ele se compromete a orar. Ele entende que precisa orar. E esses movimentos de oração estão acontecendo. Para quê? Para que histórias dignas de serem contadas. Pode perguntar para qualquer legendário. Ele tem uma história digna a ser contada para você. Porque aonde ele colocar a planta do pé dele, ele está fazendo diferença. Amém? Qual é o próximo passo do seu negócio? Ampliar o espaço? Aumentar as possibilidades? Ou ter recursos disponíveis para o que você precisar? Seja qual for o desafio da sua empresa, conte com a parceria da Fomento Paraná. Temos juros acessíveis e linhas com as melhores condições. E agentes de crédito em mais de 300 cidades, ajudando os pequenos negócios do estado a seguir na mesma direção. Em frente. Fomento Paraná. Faz nossa gente seguir em frente. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida.